Olá, pessoal! Esse é o Em Casa Consciências, Conceitos em Foco, número 3, isótopos. Nós vimos anteriormente que elemento químico é o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou mesmo número de prótons representado por Z. Então, aqui nós temos o exemplo de três elementos químicos: o elemento químico sódio, o elemento químico carbono e o elemento químico oxigênio. Na mesma época, foi definido o número de massa. O número de massa era simbolizado pela letra A e representava a massa teórica do átomo. Era baseado na soma do número de prótons e o número de nêutrons. Então, A, que é o número de massa, seria igual a Z, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Bom, imagine se a gente pudesse isolar aleatoriamente na natureza uma grande quantidade de átomos hidrogênio. E se ainda fosse possível medir a massa de cada um desses átomos, teríamos o seguinte resultado. Então, nessa avaliação, 99,98% dos átomos de hidrogênio teriam uma massa equivalente a 1 Dalton, que é uma massa teórica. A esse átomo, chamaram de átomo de hidrogênio 1 ou prótio. Continuando, 0,0184% dos átomos de hidrogênio teriam uma massa equivalente a 2 Daltons, e esse átomo de hidrogênio diferente foi chamado de deutério. E ainda 0,0016% dos átomos de hidrogênio teriam massa equivalente a 3 Daltons, e chamaram ele de trídio. Na verdade, essa distribuição ela foi buscada, né? Porque eles perceberam que existiam diferenças entre os átomos que compunham o mesmo elemento químico. A gente poderia ver que essa figura laranja, ela representaria os átomos de hidrogênio prótio, que é 99,98%. Os átomos de hidrogênio deutério seriam essa barrinha azul, bem na lateral do canto da nossa tela, porque corresponde a 0,0184%, 0,02%. E a quantidade de trídio é tão pequena que nem foi possível representar nessa figura. Então, eles buscando entender essas diferenças, eles perceberam que, ao avaliar as subpartículas presentes nesses átomos, eles perceberam que todos tinham o mesmo número de prótons. Logo, trata-se do mesmo elemento químico. E aí trazia a firmeza de ser o mesmo elemento. Tem o mesmo número de prótons, então é o mesmo elemento químico. Porém, a diferença ficava no número de nêutrons. O próton não tinha nêutron, o deutério tinha um nêutron e o trídio tinha 2 nêutrons. Então, como eles tinham números de nêutrons diferentes, logo eles teriam também números de massas diferentes. Então, já que existe dentro de um mesmo elemento químico, quer dizer, num conjunto de átomos teoricamente iguais, pois tem o mesmo número de prótons, existiam pequenas diferenças. Essas pequenas diferenças estavam no número de massa. Então, havia necessidade de criar um nome para demonstrar essa diferença. E esse nome é isótopo. Então, nós dizemos que no elemento químico, então, dentro de todo o universo dos átomos de hidrogênio, há a possibilidade de encontrar 3 tipos de hidrogênio, ou 3 isótopos: o isótopo prótio, o isótopo deutério e o isótopo trídio. Então, o que é o isótopo? São átomos de um mesmo elemento químico, cujos núcleos têm um número atômico Z, mesmo número atômico, e contém diferentes números de massa. Os isótopos têm uma larga aplicação em ciência, em várias áreas da medicina, na parte de radiofrequências, na parte de radiação, até porque o início do estudo, né, antes mesmo de se definir o que era isótopo, eles acreditavam que isótopos estavam intimamente ligados à presença de radioatividade, porque foram os primeiros isótopos a serem estudados, foram os isótopos radioativos. Porém, à medida que o estudo foi avançando, percebeu-se que muitos elementos, praticamente a totalidade dos elementos químicos da tabela periódica, tem isótopos. Bom, para
entender melhor desse assunto, para descobrir mais curiosidades, eu tenho sugestão de dois textos aqui da revista Química Nova na Escola. Um é falando sobre a descoberta dos isótopos e um pouquinho da biografia do Aston, e o outro é falando da aplicação do isótopo talvez mais famoso na ciência, né? E no conceito comum, que é o isótopo 14, que é o que é utilizado para datação de fósseis. É ele que diz quantos anos tem aquele fóssil, né? Mas eu não vou contar essa história, não. Eu espero que vocês leiam e que compreendam um pouquinho mais sobre a química dos isótopos. Até mais!